Paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos para meditarmos na Palavra de Deus, para esse momento que estamos vivendo em especial de isolamento social por causa do coronavírus e de crise também na área financeira, né? Muitas pessoas não podem ir para os seus trabalhos, não sabem se terão um trabalho para voltar. É assim com todo mundo, né? Tem sido assim com todos nós. E agora, mais do que nunca, nós precisamos renovar a nossa mente. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Porque se a gente não renovar a nossa mente, se a gente ficar atento apenas ao que está sendo dito na mídia, ao que está sendo dito nos grupos do WhatsApp, ao que está acontecendo ao nosso redor, a gente corre o risco de entrar em depressão, de até enlouquecer, né? Porque realmente as notícias, as coisas que estão acontecendo são assustadoras. Então nós precisamos renovar a nossa mente, nos voltar para dentro de nós e, acima de tudo, nos voltarmos para Deus, para a palavra de Deus. É essa palavra que cura e que traz o renovo da mente que nós necessitamos para esse momento. Em Romanos 12, nos versos 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, irmãos, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que transformar a nossa mente. E aqui agora nós vamos aprender como fazer isso. Eu tenho certeza de que todos vocês, todos nós, estamos passando por momentos difíceis, né? Para mim, até para gravar esse vídeo está sendo difícil. Eu já tentei uma outra versão, meu filho invadiu aqui chorando porque o irmão bateu nele sem querer numa brincadeira, né? A outra está dormindo, daqui a pouco a bebê acorda. Então, assim como para mim, que com 3 crianças é difícil, eu sei que para você também é. Que você tendo filho ou não, tendo mais ou menos filhos do que eu, porque é um momento difícil que estamos enfrentando. Mas a palavra de Deus nos diz para não nos conformarmos com este século, com este mundo, com tudo que está acontecendo. O que é se conformar? É tomar a mesma forma. Nós não precisamos... A água, quando você bota nesse copo, ela toma forma desse copo. Quando você coloca em outra vasilha, ela toma forma da outra vasilha. Então, é não nos conformarmos, não tomarmos a forma desse mundo, não pensarmos como esse mundo, não reagirmos às situações como este mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Isso é muito difícil, né? Eu mesmo tenho, às vezes... passado muita dificuldade, tristeza, insônia, né? A gente fica assim abatido com tudo que está acontecendo, quantas pessoas sofrendo, nós mesmos sofrendo, né? Mas nós temos que tirar a nossa mente de todas essas circunstâncias e aprender a olharmos com os olhos da fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, o que eu vejo tá aqui, mas eu tiro meus olhos do que eu vejo e eu olho acima, né? Eu olho com os olhos da fé, eu olho como Deus vê, eu olho com a certeza daquilo que eu ainda não vejo, que é saúde, paz, cura, prosperidade, né? Conversão das pessoas, né? Muitas pessoas estão morrendo e estão morrendo sem conversão. Então, orar pelas pessoas que estão doentes, orar pelos seus parentes, pelos parentes das vítimas, orar para que a humanidade se volte para Deus. Isso é conversão, né? Não estou falando de uma religião específica, mas convertermos é sairmos daquele caminho que a gente estava indo sem Deus e voltarmos para Deus, para o nosso Criador, porque Ele estava conosco no nosso princípio, Ele nos criou. Então é voltarmos para o nosso Pai, voltarmos para o nosso Criador, né? Então, como que nós fazemos a renovação da nossa mente? O primeiro passo para a renovação da mente, para a transformação, começa no corpo. A palavra de Deus diz o seguinte, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, sacrificar o corpo não é machucar o corpo, não é maltratar o corpo, pelo contrário, é entender, é consagrar esse corpo a Deus. Qual é a vontade de Deus para o seu corpo, para a sua vida?
Qual é a vontade de Deus para o meu corpo, para a minha vida? A palavra de Deus diz isso. Se você buscar aí no Google os 10 mandamentos, você vai entender. Você vai entender que você tem que ter um dia para adorar o Senhor. Muitas pessoas dizem, eu não vou à igreja pedir a Deus, eu peço na minha casa e Deus me atende. Não é isso. Deus quer que você cultue, que você adore a Ele, que você se relacione com Ele, né? Fazer essa adoração também na sua casa. Quando tudo voltar ao normal, a gente ir sim à igreja adorar ao Senhor, né? Ter essa alegria, quem já ia, que quem não ia ainda, né? É você ter também respeito com o seu próximo, no sentido de não cobiçar nada do seu próximo. Não é só não roubar, isso também diz os 10 mandamentos. É não cobiçar, não desejar nada que seja do seu próximo, não ter inveja do seu próximo. É não maldizer o seu próximo, é honrar o seu pai e a sua mãe, é ampará-los nas necessidades deles, né? Mesmo que eles não tenham sido os melhores pais do mundo, é ampará-los na necessidade deles, é amá-los, é respeitá-los, é bendizê-los, e por aí vai. Então, não trair nem em pensamento o seu cônjuge, né? Então esse é o nosso culto racional, é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, é deixar que a sua vontade morra e a vontade de Deus floresça no lugar da sua vontade. Isso é o sacrifício vivo, é submeter o seu corpo, o seu ser a Deus, todo o seu ser, né? Essa é a nossa resposta correta às misericórdias de Deus. Às vezes a gente reclama de ter que ficar fechado dentro de casa. Glória a Deus que nós temos uma casa onde ficar fechado, né? Reclama de não poder ir ali na esquina fazer um lanche gostoso que a gente fazia antes, no trailer da esquina. Glória a Deus que nós temos um prato de comida. É difícil? Mas glória a Deus, porque Deus é misericordioso, Ele tem compaixão de nós e Ele tem nos permitido estarmos vivos. Tantas pessoas queriam ter uma casa para ir, tantas pessoas estão internadas nos hospitais, queriam voltar para casa. Nós não podemos simplesmente reclamar de estarmos em casa. O segundo passo é a entrega da nossa mente a Deus. Não permitir que a nossa mente se molde aos padrões do mundo. Aquilo que o mundo dita para você como moda, né? As notícias do mundo. Muitas vezes as notícias elas são sensacionalistas também, né? E isso nos alarma. Não se molde a essas notícias, né? É perigoso? Temos que ter precaução? Temos, mas não temos que entrar numa roda viva de pânico, né? E também não entrarmos em qualquer modinha do mundo, né? A gente tem que analisar, à luz da palavra de Deus, se aquilo é bom ou não para a nossa vida, né? Senão a gente entra em muitas furadas, em drogas, em roubo, em adultério, em coisas que não são vontade de Deus para a nossa vida. Então a santificação é procurar saber qual é a vontade de Deus para a sua mente, para o seu espírito, para a sua alma, para o seu corpo, né? Então o terceiro e último passo é entregar a Deus a nossa vontade, né? Nós temos vontade de fazer muitas coisas, mas algumas delas não agradam a Deus. E quando a gente entrega a Deus a nossa vontade, o nosso corpo, a nossa mente, a gente passa a sentir desejo de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus passa a ser agradável e prazerosa na nossa vida. Isso é uma realidade que a gente só conhece se a gente experimentar, se a gente aprender a sacrificar a nossa vontade em prol da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Então, entregar a nossa vontade e pedir a Deus que seja feita a vontade dele. A oração do Pai Nosso diz assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus, né? Assim na terra como nos céus. Então seja feita a vontade de Deus. A gente fala essa oração às vezes de uma forma mecânica e não entende o que ela está dizendo. Quando a gente diz seja feita a tua vontade, a gente diz: olha Deus, eu queria um carro do ano, todo ano, mas seja feita a tua vontade. O Senhor deseja que eu não seja podre de rico, mas que eu seja misericordioso, que eu contribua com a minha comunidade de fé, para que a igreja de Deus exista, que eu contribua com o meu próximo, para que ele não passe fome, não passe necessidade. A gente vive num padrão diferente de pensamento. A gente quer ter muito e problema dos outros se não tem nada. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos tenham um pouco, que ninguém sinta falta de nada. Então, esse é só um exemplo, né, de uma forma de entregar a Deus a nossa vontade, que às vezes é o superacúmulo, e se submeter à vontade de Deus para a nossa vida, que é que a gente tenha o suficiente, mas que todos tenham, né? É só um exemplo, mas a gente vive na contramão de tudo isso. A gente vive num sistema totalmente exploratório, em que um só pensa em explorar o outro, né? Então a gente precisa viver de maneira mais contracultural. É difícil? Mas essa é a vontade de Deus. Essa é a renovação da mente. Às vezes você conhece aí um orfanato, um asilo, um lugar que precisa da sua ajuda. Ajude.
ajude um pouco, né? Com o pouco que você tem, reparta com quem tem menos. Então, isso é difícil para mim fazer também, mas essa é a vontade de Deus. Estou dando o exemplo de uma vontade dentre tantas outras, né? Seja gentil com sua esposa, com seu cônjuge, né? Eduque os seus filhos, não os provoqueis a ira, mas eduque com disciplina, também com amor, né? Seja bom com os seus pais, como já dissemos, né? Não seja maldizente com o seu próximo, né? Não prejudique o seu próximo, não vai lá falar mal do seu colega de trabalho com o seu chefe, apenas para parecer que você é melhor do que ele. São tantas minúcias do dia a dia, mas a gente precisa parar para pensar a cada dia nosso, a cada atitude nossa. E talvez essa seja a oportunidade que a gente está tendo, né? Nesse momento agora de ficar fechado em casa, né, muitas vezes a gente se volta para questões que antes a gente não analisava. A gente se volta para o nosso interior. Então volte para o seu interior, analise sua vida como era antes, analise se esse é o jeito que você quer levar a sua vida daqui para frente. Acima de tudo, faça isso à luz da palavra de Deus. Como eu disse, joga no Google aí os 10 mandamentos e procure entender a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a humanidade. Leia o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho do Novo Testamento, segundo João, né? Leia lá João e você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Leia o Evangelho de Mateus, os livros do Novo Testamento, eles são gostosos, são fáceis de entender, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar aqui nas mídias sociais, que eu vou ter prazer em responder. Mas procure ler a palavra de Deus e entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Esse é um momento de reflexão, de nos voltarmos para nós mesmos, nos voltarmos para Deus. Conversão é isso, você estava indo por um caminho, para longe do seu Criador, e agora você volta para Ele, para aquele que te criou. E tudo isso a gente exercita através de uma disciplina, de oração, de leitura da palavra de Deus, como eu estava dizendo, de obediência à palavra de Deus. Então ore, eu não sei orar, ore com as suas palavras, ora a oração do Pai Nosso, mas ora não repetindo mecanicamente, procurando entender cada linha. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu não preciso acumular um monte, eu preciso do pão de cada dia, né? Seja feita a tua vontade e não a minha. Me perdoa como eu perdoo o meu próximo. Se você precisa perdoar alguém, esse é o tempo, porque você diz para Deus, olha, me perdoa como eu perdoo o meu próximo. Então, se você não perdoa, como é que você quer que Deus te perdoe? Então, seja misericordioso, porque Deus é misericordioso. Tudo isso eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim também. Eu preciso melhorar em vários desses pontos, em todos eles, né? A gente pede a Deus, que tem um hino que diz, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a obedecer, cumprir com o seu querer, dá-me um coração igual ao seu. Eu preciso pedir a Deus que eu tenha um coração como o de Jesus, né? Que Ele me ensine a amar o meu irmão, a olhar com os olhos dele, a perdoar com o perdão dele, que Ele nos encha com o seu Espírito Santo. Tudo isso diz nesse hino, né? Porque muita coisa eu tenho que precisa ser transformada. E eu preciso ser mais parecido com meu Deus, com meu Pai, né? Ser mais santo como Ele é santo. Né? Não é essa imagem de santidade que a gente vê na mídia, né? Pessoa indo na igreja todo dia. Não estamos dizendo de um ritual, nós estamos dizendo de relacionamento com Deus, de entender a vontade de Deus e de buscá-la cada dia, de se arrepender. A gente é pecador, eu sou pecadora, você é pecadora. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Nós precisamos voltar para Ele, nos voltarmos para Ele. Toda vez que eu pecar, eu me arrepender, pedir perdão, tentar consertar aquilo e tentar não pecar aquele pecado novamente. E isso é santificação, é se aproximar de Deus, é orar, né? É buscar a Deus. Então, quando eu me relaciono com Deus, entregando minha mente, o meu corpo e a minha vontade a Deus, a vontade de Deus se manifesta na minha vida. E se a vontade de Deus se manifesta na minha vida, na sua vida, na vida do outro, na vida do vizinho, ela se manifesta numa comunidade. E se essa vontade de Deus se manifesta nessa comunidade, na outra, ela se manifesta em várias comunidades e se manifesta na cidade, no estado, no Brasil, no mundo. Basta que cada um de nós queira, tem que partir de cada um para que seja coletivo, para que o mundo que a gente quer viver, ele exista, ele tem que começar em mim, tem que começar em você. Amém? Então, é isso.
É assim que a minha mente ela vai ser transformada, vai ser renovada, remodelada e vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu me torno mais alegre, mesmo em meio às dificuldades, mais esperançoso, mesmo com o passar dos anos, mesmo com as dificuldades, mais bondoso, ainda que tendo experimentado a aridez da vida e a frieza de muitas pessoas. Eu me torno mais jovial, ainda que envelhecendo. E assim nós queremos deixar essa palavra de bênção, que a sua mente, que a minha mente seja renovada a cada ano, a cada dia pelo Senhor. Que a mente de cada um de nós seja renovada, nos permitindo experimentar transformação, paz interior, alegria de viver, amor e salvação. Amém? Senhor meu Deus, eu desejo e peço que o Senhor abençoe a vida de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Abençoa as famílias dela, livre de todo mal. Abençoa, Deus, o físico, abençoa a mente, abençoa a alma e o espírito. Transforma e renova a minha mente, transforma e renova cada mente que deseja ser transformada e renovada. Eu te entrego o meu corpo em sacrifício vivo a ti, Senhor, e eu te peço que a sua vontade seja feita na minha vida e na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz do Senhor.